Meu nome é Antônio Márcio Renan Matos, sou professor de Física e de Inglês, na verdade engenheiro formado, mas nunca fui, e sou de Itajubá mesmo, Minas Gerais. Não, fiz uns treinamentos lá, no Space Camp, 2017, 2018, depois participei da conferência dos professores aí na NASA mesmo, em 2020, depois 21 e 22 online, aí foi o ano passado, 2024. Na verdade o espaço ele entrou para... não sei nem por que ele entrou acidentalmente, mas hoje ele faz parte dos projetos que eu desenvolvo. Então, quando eu gosto, na verdade, quando eu gosto de alguma coisa, eu começo a colecionar aquilo. Então, eu gosto de Lego, eu comecei a colecionar Lego. Eu gosto de revista, eu começo a colecionar revista. O assunto é espaço, então vou colecionar itens de espaço. Pode ser que daqui a algum tempo eu tome outro gosto. Aí eu falo, vou colecionar o quê? Então eu tenho que gostar. Gostei, eu vou colecionando. A de Lego, você tinha um filho pequeno, aí você vai numa loja de brinquedo e compra. Aí você fica encantado que o brinquedo é muito legal. Aí você começa a dar o brinquedo pro seu filho, mas aí você começa a perceber que o adulto também pode gostar mais do que a criança. Que hoje o Lego, o segmento do Lego 18 anos mais, ele vende mais, por incrível que pareça, do que o Lego para criança. Aí você começa a comprar. Aí quando você descobre que o Lego cria temas, aí nossa, eu quero colecionar tema. Igual, mas escrever criatividade, aí você vai uma coisa puxa a outra. E aí o seu filho já não é mais criança, mas você continua comprando porque os temas são legais. Aí quando ele começou, o Lego começou a fazer temas espaciais, puxa, aí tem a ver com o que eu trabalho, com o que eu faço nas minhas experiências científicas. Quer dizer, quando eu levo a ciência para as crianças do município. Aí eu comecei a comprar justamente porque o objetivo era levar aquilo até mais pessoas pudessem ver. A de cinema, a de DVD, a de LP, surgiram pelo amor ao cinema, o amor à música, e começou lá no LP. Às vezes tem alguma razão lá para trás. Por exemplo, eu gostava muito do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu queria muito ter o disco do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E meu pai nunca me deu o disco. Muito bem. E eu queria disco, e meu pai não me dava. Eu gostava do Dancing Days, aquela novela de 78, aí a vizinha tinha o disco, mas eu não pude comprar. Não sei se aquilo martelou minha cabeça, que aí quando você começa a trabalhar, eu comecei a comprar, loucamente. Eu tinha conta na Bob's Discos. Toda semana eu comprava 3, 4 discos. Tem discos que eu comprava e nunca ouvia. Mas talvez porque eu quero ter o disco, eu queria ter o disco. Talvez esse tenha sido o início lá atrás, pode ser uma explicação. Não nada a ver com Lego, mas pelo menos os discos. Os DVDs porque eu gosto de cinema, então na verdade a coleção começou com fita de VHS. Eram milhões de fitas de VHS, depois viraram DVD e agora não tem mais. E aí você gosta, você compra. Descobri que tem um bonequinho chamado Funko. Que legal, Funko de rock and roll. Então vamos comprar vários bonequinhos que representam pessoas do rock and roll. Não sei qual vai ser a próxima ideia, né? Mas é assim que sai. Tinha a coleção de Playmobil. São 5 baús de Playmobil, mas vocês ficam lá no projeto Playmobil. Teve a fase Playmobil que foi antes do Lego. A fase Playmobil veio antes, depois do Lego. Porque o Lego sempre foi mais caro que o Playmobil. Então aí a gente dava o Playmobil que era mais fácil. As corujas, a minha esposa falou que é mais de 3 mil. O Lego, a gente chama de kit prontos, eu não sei quantos tem. Mas de minifigure que eu gosto muito, a última vez era 1.300 e alguma coisa. De minifigures. Mas eu nunca tive essa curiosidade. Eu vou contar quantas são. Eu não lembro muito bem, mas era em torno de 700 LPs. CD, tudo de bateria armada, não sei nem quanto. Ali todos os CDs estão ali, empinhocados lá, então eu não faço nem ideia do que seja. Quantos tem? Aí, por exemplo, agora vai ter uma gamificação no 19 que vai usar as peças de Lego. Aí tem todo um trabalho. Tem que pegar, ele tem empoeirada, tem que ligar o secador, passar pincel para limpar. Não, nenhuma preocupação com isso. Só quando eu precisar dele. Aí na hora que eu precisar dele eu vou ter que limpar. Aí acumula, igual você viu naqueles livros lá. Na hora que tirou,
um tanto de pó. Então tudo que não cabe aqui em casa vai para lá. Então os discos estão lá, o Playmobil tá lá, a coleção de latas de leite condensado da minha esposa de vários países tá lá. Lembra mais alguma? Você lembra de mais alguma coisa que tá para lá? Os discos, basicamente. E tem alguns DVDs lá, muitos DVDs também pra lá. Faz muito pouco tempo. Não, acho que agora não mais. Não, só se for algo assim muito... Acho que também por falta de espaço, né? O Lego é só se for alguma coisa muito interessante, mas ele ficou muito caro, muito caro. Por exemplo, eu acho o máximo o Willy Wonka. Aí o João Eduardo mandou uma mensagem lá quando ele estava na Europa. Olha, surgiu agora o kit do Willy Wonka. Ele mostrou pra mim. Tudo bem. Aí você vai ver, vai chegar aqui no Brasil. Chegou, desse tamanho assim, ó, 2.000. Então tá impossível. Então aí não. Se tiver alguma coisa espacial que seja interessante, eu vou tentar adquirir. Mas caso agora não tá muito caro. Não sei quem falou, para entrar alguma coisa aqui na minha casa, alguma coisa tem que sair. Então tem que, não cabe mais. Algumas se terminaram, por exemplo, a de filmes de cinema. Acabou, não tem mais DVD, não tem mais Blu-ray, não posso mais comprar. Disco agora eu posso achar, mas não tem CD, não quero mais comprar porque não existe. Não tem nada terminado. Talvez eu não fico com essa ideia de terminar, não. Se tiver uma coisa interessante, eu vou lá e tento comprar. Mas nada assim, não quero mais, terminei. A Lu acho que não quer mais coruja. Você quer mais coruja, mano? Mas eu tenho várias, né? Mas ela não quer mais. Se alguém der, ela vai aceitar. Mas ela não vai atrás da coruja. Um dia eu tava andando na rua e aí uma senhora passou e me perguntou: você não é professora Lu? Eu falei que era. Ela falou: eu soube que você é colecionadora de corujas. E o marido dela tinha morrido e também era um colecionador de corujas, chamado professor Paulo Nogueira. O professor Paulo Nogueira, inclusive, é o professor coruja da série do Ziraldo, que é a Turma do Pererê. Eles tinham sido alunos em Belo Horizonte quando eles faziam faculdade, eles moravam na mesma república. E o Ziraldo criou essa turma, fazendo referência a cada personagem a um colega da república. E o professor Paulo Nogueira era o professor coruja. E aí, como eu sabia que a coleção era dele, né, é verdade que eu até fiquei pensando, nossa, devo ganhar alguma coisa do Ziraldo, né? E aí falei que eu queria sim a coleção. E fui à casa dela para ver, era um armário lotado de corujas, ela falou que eu podia levar todas, menos a do Ziraldo. E aí eu falei, nossa, leva isso tudo pra minha casa, sim, mas eu não tinha intenção de ter aquela quantidade de corujas, eram quase 300 de uma vez só. Aí eu não tinha nem instante pra pôr, ela falou, se você quiser eu te vendo o armário também. Aí eu tive que comprar o armário dela, trazer pra casa pra poder colocar 300 corujas que chegaram de uma vez só. E aí era engraçado que a gente ia morando nas casas e assim, a gente ia comprando as coisas, as coleções. E aí os móveis eram criados a partir daquilo. Então, tem um móvel hoje no Projeto Línguas que ele foi criado na casa anterior para acoplar os DVDs. Não tem mais DVD, aí veio aquele móvel que foi para acumular. A gente ia montando em função de onde a gente ia. A história desse oratório, por exemplo, é muito, muito louca. A gente queria ter um oratório para santo. Aí um dia a gente passando em Pouso Alto, um homem abriu uma loja e começou a vender oratório. Aí tinha esse oratório, só que ele não era pintado. Aí eu falei assim, nossa, eu quero comprar de você. Você pinta ele pra mim? Pinto, só que ele é de São João do Rei. Quando você voltar daqui um mês, ele tá pintado. Eu voltei, ele tava pintado. O homem fechou a loja e acabou. Nunca mais. Parece que ele montou a loja pra comprar o oratório e tchau. É pra gente botar os santos todos também, que na verdade tem muito, né, também. A gente gosta muito daqui. E se a coleção crescer? Não, por isso que ela não cresce mais. Por isso que não tem mais espaço. Quem sabe se tivesse mais espaço, ela iria pra algum lugar. A última foi essa. Leonardo da Vinci. Essa foi a última. Aí eu trouxe ele aqui, porque tem a ver com ciência, né? Eu lembro do meu primeiro CD, que eu fiquei impactado quando eu ia deixar de comprar LP e ia passar a comprar CD. Foi o primeiro que eu comprei, era o acústico do Gilberto Gil, MTV. Aquilo lá foi marcante, aquilo lá eu não esqueço, tem até hoje ele ali. Eu falei, nossa, é um CD. Ô João Eduardo, você pode me ajudar? O que seria a peça mais importante de tudo? De Lego, aqueles menininhos, aquela família, né? Naquela família de 74. Então me chamo João Eduardo, eu sou filho do Antônio Márcio. E aí eu tenho aqui uma das minhas peças preferidas dessa coleção de Lego que a gente tem, dos diversos Legos que a gente tem, essa aqui.
porque é um Lego muito histórico. Então, quando eu comecei a colecionar Lego eu era muito criança, eu não tinha nem conhecimento sobre isso. Até que eu comecei a estudar um pouco sobre Lego, comecei a ler livros sobre o que era a história da Lego como empresa, como os produtos que a Lego fazia. E eu fui descobrir que existia um Lego que tinha sido o primeiro Lego a ter um boneco como minifigure, né? Então uma pessoa representada, que tinha sido lá por volta de 1974, que era um Lego que representava uma família. Então tinha ali uma avó, tinha ali 2 crianças, tinha o pai e uma mãe, e era esse Lego que representava dessa maneira. Até que um dia meu pai chegou aqui com esse Lego, ele tinha comprado no Mercado Livre num valor muito baixo, pela representatividade que esse Lego tinha historicamente. E aí eu montei, aí eu comecei a visitar alguns museus, então eu visitei alguns museus da Lego em uma viagem que eu fiz, e até que eu vi lá na parede falando, não, que esse é o primeiro Lego a ter minifigure, que tem uma representatividade histórica muito grande. Eu falei, nossa, eu tenho um Lego desse aqui no meu quarto, no meu armário, e tem tanta essa representatividade histórica de estar em livro, de estar em paredes contando a história da empresa. E aí, então, por isso é um dos meus Legos preferidos dessa coleção, mas também tem diversos outros, mas se fosse falar aqui deles ia demorar muito tempo, então eu decidi escolher esse aqui porque eu acho que é o que tem um carinho maior e também tem esse valor histórico maior também. O Lego ele subiu muito o preço, então pra comprar Lego é um pouco mais difícil, mas eu penso em colecionar assim futuramente, até que hoje a Lego ela tem essa campanha de ser um Lego pra adultos, então não só mais pra crianças, mas itens colecionáveis, então desde Legos do mercado da música, Legos relacionados a filmes e séries, Legos de arte, então eu penso em continuar colecionando e manter talvez a minha coleção que eu já tenho hoje, que é muito grande, então eu penso em dar continuidade sim. Hoje eu acho que o Lego ele é mais um item de coleção, então assim, a gente monta e não toca mais. Então assim, a gente monta, ele fica exposto como se fosse uma peça mesmo de arte. Às vezes assim, quando você quer se divertir, você pega um Lego que tá montado, você desmonta ele inteiro e monta ele de novo. Porque a graça mesmo do Lego tá em montar ele. E acaba que é uma graça que acaba muito rápido, então você monta em minutos, em horas ou às vezes dias. E aí você termina aquele Lego e aí acaba que perde a graça, você deixa ele ali parado, exposto, acumulando pó. E aí depois vem essa diversão de você pegar ele, um Lego de 3.000, 4.000 peças, desmontar todas essas peças separadas e montar ele de novo do zero. E aí você aproveita, dá aquela limpada, tira o pó dele, dá uma ajeitada nele. E aí depois você monta ele inteiro de novo e volta a ser uma peça de coleção exposta. E aí futuramente você vende e desmonta ele de novo, então fica nesse ciclo de diversão aí. Como hoje a coleção ela faz parte da nossa casa, então ela tá em tudo, eu acho que todo dia a gente tem contato com a coleção, seja no meu quarto, seja aqui na sala, ou em outros lugares que os Legos são espalhados. Mas em questão de trabalhar com ele é muito pouco, então é mais quando vem um Lego novo a gente vem e monta o novo Lego pra ficar exposto também aqui. Então eu acho que o contato direto com ele, de mexer, de brincar com ele é um pouco menor, mas ele tá todo dia aqui com a gente exposto na nossa casa, no meu quarto principalmente, que é onde tem a maior parte. A gente comprou, na verdade eu gosto de minifigure, aí eu queria saber qual era a evolução da minifigure, aí apareceu que aqueles eram os primeiros minifigures. Aí eu entrei acho que foi no Mercado Livre, falei assim, aí apareceu, eu falei pronto, vou comprar. Porque eu queria ter esse início dos minifigures. Sim, foi em 74, foi quando eles começaram a fazer, antes eles faziam só os blocos. É a gente. A gente acha que cada lugar, cada canto tem uma história, cada tem um motivo. Até o Lego, se você for pensar, começou numa brincadeira dos filhos, depois virou uma brincadeira de adulto. Os discos, os CDs são a música que é a minha vida. A parte de ciência hoje de Lego, que é o que eu ando trabalhando, as fotos do cinema, que é o cinema basicamente, que eu sempre gostei, os DVDs, cada um tem uma história. A coruja, que representa a nossa profissão, o Santos, que é a nossa devoção, cada um todos têm a nossa cara. Não tem nada que você fala assim, isso aqui é coleciona por colecionar. Não. Nossa, o que ela significa? Não, a gente tem assim, como a gente tem coisa, como tem muita coisa nessa casa, mas é uma maneira de, cada um representa uma coisa pra gente, né? Então se você olha, eles trazem uma história por trás, então cada objeto, mesmo que você não lembre naquele momento, mas todos têm uma história, todos têm um porquê estar aqui. Eu não comprei porque eu queria comprar, assim, é porque eles tinham que estar aqui naquele momento, então cada um tem. Pode ser que eu não lembre naquele momento, mas cada um carrega um objetivo de compra. Por que ele está aqui? Ou é por gosto, ou porque eu queria ter, ou porque estou tratando algum trauma que eu não tinha lá atrás. Igual o disco do tá rindo. Igual o disco do... Eu não tive o disco do Sítio do Capão Amarelo, que eu sempre quis ter. Aí na Benedito Calixto,
A gente tava lá, na hora que eu vi o cara vendendo, assim, nossa, olha o disco! E eles têm certeza que o cara triplicou o preço. Eles têm certeza que o cara triplicou. Mas não tem problema, eu paguei. Porque agora eu tenho o disco do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nunca escutei, mas eu tenho, entendeu? Engraçado, quando as pessoas entram aqui pela primeira vez, elas falam, nossa, que casa diferente. Ou que casa com estilo diferente, porque elas estão acostumadas com casa com pouca coisa, né? E aqui é a Sala dos Milagres de Aparecida. Então elas acham, nossa, que casa diferente. Não, elas acham que é diferente, que é uma casa, não é nos padrões, entendeu? É uma... Eles se divertem até, eu acho que a pessoa se diverte, ela se perde. Ela começar a olhar, ela vai se perder aqui dentro de tanta coisa que tem. Se abrir aquelas gavetas ali, ó, tem um monte de coisa antiga, aquele móvel ali, ó. Então onde você vai achando, você acha uma coisa.